Só um instantinho, deixa eu colocar primeiro aqui o texto. Nosso texto, depois a gente inicia. Isso, agora. Ah, sim. Fechar os olhos. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de leitura do Livro dos Espíritos. Agradecemos a tua presença e também, Senhor, a ajuda dos Espíritos que nos impulsionam neste trabalho de todos os domingos. Rogamos que a tua bênção possa nos envolver neste momento, nesse instante, para que a nossa reflexão possa decorrer da mais perfeita paz e tranquilidade. E sendo assim, Senhor, nós pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de estudo, leitura e reflexão do Livro dos Espíritos da tarde, rogando que a tua bênção permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando a pluralidade dos mundos habitados. E hoje nós vamos iniciar com a questão 195. A possibilidade de se melhorar em noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Resposta. Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como diz, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se o progresso ou retardar-se indefinidamente. Aqui a gente percebe que a gente tem pensamentos diversos de quando nós estamos aqui e quando nós estamos lá. Quando nós estamos aqui, as nossas imperfeições e também a influência do corpo, da carne, elas sempre influenciam de forma mais negativa do que positiva. Tanto é que quando a gente está pensando, por exemplo, dessa forma aí, está pensando de um jeito aqui, quando a gente parte para o plano espiritual, a gente começa a pensar diferente. Então, por isso, a influência da carne é muito grande, e ela é um elemento que costuma atrasar um pouquinho a gente se a gente não tiver um certo esforço, não tiver uma certa força de vontade. Então, se a gente pensar errado por aqui, não dá problema nenhum. Tá certo. Uma hora a gente vai começar a pensar certo. A gente sai daqui pensando de um jeito, vai para lá, pensa diferente e fica doido para voltar para cá para fazer diferente do que fez. É para acertar, isso. A palavra certa é essa. Para acertar. E aí, quando chega aqui, o negócio começa de novo. Né? Até que a pessoa
a pessoa, de tanto perceber que não tem muito proveito naquilo que ele está pensando ou agindo, resolve mudar. Resolve mudar e aí a coisa começa a engrenar. Vamos ver aqui comentário de Kardec a respeito da questão. O homem que ocupa uma posição A deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que do fogo eterno, em que não acredita. Pô, a gente está cansado de saber que isso aqui é uma oportunidade. Né? O encarne, o reencarne é uma oportunidade da gente mudar de comportamento e tentar, né, desviar do mal e seguir o caminho do bem. O problema é que às vezes a gente não aproveita e na próxima oportunidade que a gente tiver, a gente vai vir em situações, às vezes, completamente diferentes. Por exemplo, quando a gente vai voltar? Para onde a gente vai voltar? E como a gente vai voltar? Como a gente vai voltar? E em que circunstâncias? Porque, olha só, aqui no Brasil, com todas as dificuldades, com todos os problemas de governo, etc, 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 aqui a gente ainda tem uma certa liberdade. Em outros países, a gente não tem voz ativa, não. Num país ditatorial, por exemplo, lá ninguém tem nada. Lá tudo que a gente tem é do governo. Na hora que eles cismaram de tirar a gente de um local e botar para outro diferente, tá? A gente não pode ser contrário ao governo, por exemplo, porque senão a gente pode ser preso, pode ser torturado e às vezes até assassinado. Então, é bom que a gente tenha cuidado, preste bem atenção da oportunidade que a gente está tendo, né, país, porque a gente pode não vir mais para cá, para esse país. Pode ir para um país diferente, muito pior, pode ir em umas circunstâncias de extrema miséria, porque tem países aí que o povo vive em extrema miséria, pode vir numa situação com o corpo não muito bem, por exemplo, o corpo deformado, cego, surdo, aleijado, sei lá o que é, e sabe lá quando a gente vai ter essa oportunidade de novo. Então, apesar de aqui ser ruinzinho, é bem melhor do que em outros países. Na verdade, é bem melhor. Aqui a pessoa ainda pode dizer o que bem entende, ainda tem uma certa liberdade de ser contra o governo, de dizer que o governo é corrupto, que isso é aquilo, que o, o Supremo Tribunal tem uma porção de gente que está desviando as coisas, etc., etc., que os legislativos, etc., 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 a gente pode muito bem falar, escrever, divulgar, jogar nos ar. Em outros países não tem isso, não. Por exemplo, eu soube que na Coreia do Norte não existe internet. Simplesmente porque lá a internet é limitada. É super limitada. É só para o pessoal mais, né? Então, não tem internet para o povão. E isso para a gente perceber que, né? E que esses países como o Talibã, essas coisas, estão começando a botar as manguinhas de fora e é, é, tentando se espalhar pelo mundo, dominar o mundo. E por isso a gente precisa de cuidado. Numa fase em que a gente vive, num século XXI tão conturbado, né, que o mal está assolando loucamente, essa história que está acontecendo aí em Manaus, está uma loucura. Segundo alguns noticiários,
Foram para lá mais de 8 bilhões de reais para poder resolver isso aí. E aí estão perguntando, cadê o dinheiro? Para onde é que foi esse dinheiro que esse povo não tem nem oxigênio? É um negócio muito estranho, esquisito. Sim. Então, enquanto o pobre está sofrendo, tem políticos que estão, né, só aproveitando a oportunidade para fazer das suas. E está muito grave, mas a gente sabe que Deus está no controle e aquilo que a gente faz, a gente vai ter que arcar com as consequências. Esse povo não sabe o que os aguarda. Né? Então, deixa para lá. Uma hora eles vão ter que prestar conta com a justiça, às vezes com a justiça material e com a justiça divina. Dessa aí ninguém escapa. Então é isso que acontece. 196. Alguma pergunta, de algum comentário? Não, tá Tá? bem claro. Então vamos lá. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Resposta. Olha só, essa pergunta aqui é muito importante porque confirma que a gente só pode chegar à perfeição, olha aqui, sim. A resposta é sim. E é exatamente isso. Que a gente só pode chegar à perfeição se passar pela carne, pelo mundo material, pelo corpo material. Né? Tá. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. É como se fosse uma esponja, o corpo físico. Quando a gente tem uma coisa molhada, qualquer coisa molhada, a gente pega a esponja, joga ali, a esponja suga aquele molhado e depois a gente espreme para jogar fora. O corpo é como uma espécie de esponja que expurga, né, suga as imperfeições do espírito. Né? Então, essa esponja vai ajudar ao espírito expurgar as suas imperfeições. É lógico que tem uns que a influência da carne é muito grande, que acaba, né, prendendo ele um pouco mais. Né? Mas isso não é motivo de que essa pessoa não tenha condição de evoluir. Uns podem demorar um pouquinho mais, e outros podem ir um pouco mais rápido. Dependendo, como ele falou bem, do esforço de cada um. E cada esforço, né, cada pessoa é uma pessoa, e ela vai ou mais rápido ou menos rápido, dependendo do seu esforço com relação à situação. Mas a regra é que todos vamos, né? Isso. Isso é uma fatalidade. Né? Graças a Deus. É uma lei divina. Uma lei divina. Se a lei divina, queiramos ou não queiramos, né, nós chegaremos lá. Devagar ou rápido, não tem problema nenhum. O importante é que todo mundo vai ter que chegar lá. Assim como todo mundo vai passar pelo cadinho da morte. Né? Queiramos ou não, né? Adoremos ou não esse corpito lindo que a gente anda carregando, esse vai ter que passar pelo problema do prazo de validade vencido. Aí, venceu o prazo de validade, não tem jeito, vai ter que ir. Né? Mais cedo ou mais tarde. Muito bem. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, é o espírito que influi sobre o corpo.
Resposta. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. És tu. A resposta, lógica. Ou seja, quem comanda é o espírito. Sim. Tanto é que o espírito é Como que só uma ferramenta. o espírito arrasta o corpo quando quiser levar. Dependendo do adiantamento ou não do espírito, ele pode arrastar esse corpo para um lado do mal ou para o lado do bem. Mas ele usa, de qualquer forma, o corpo, que é instrumento dele. Comentário de Kardec sobre a questão. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham às matérias estranhas se assemelha ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, está só confirmando aquilo que nós falamos lá em cima sobre a esponja, né? O depurador. Né? O corpo ajuda na depuração do espírito, porque ele suga, né? Ele aspira as impurezas do espírito, fazendo com que ele se liberte cada vez mais das imperfeições, até chegar àquilo esperado pela lei divina, que é a evolução total. Sorte das crianças depois da morte. Ou seja, o destino das crianças. Para onde vão as crianças depois que desencarnam? 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta. Algumas vezes o é muito mais. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progredir. Bom, o espírito de uma criança, diante de um adulto, pode ter vivido muito mais. Ou seja, a criança é um espírito mais velho. Apesar de estar num corpo de criança, ele é um espírito mais experiente. E, portanto, essa história de criança com adulto, o adulto pode ser mais evoluído do que o espírito da criança, assim como o inverso acontece. O espírito da criança é bem mais evoluído do que o espírito do adulto que está ali. Quantas e quantas vezes as crianças superam os pais em termos de inteligência e comportamento? E às vezes até orientam o comportamento, né? Falam a respeito do comportamento dos pais, direcionam o comportamento dos pais e daquelas pessoas que estão à sua volta, mostrando que eles são espíritos bem mais experientes e bem mais evoluídos. Alguma pergunta, algum comentário? Não. Não. Então vamos lá. Isso aqui muito embate que eu tenho muito com os colegas evangélicos, às vezes, que a gente vai conversar, e aí, como eles não acreditam em reencarnação, a justificativa deles é isso. Mas por que crianças morrem muito cedo ou adoecem, né? Que nasce com câncer? Isso é justo? E não sei o quê e tal. Aí a gente vai querer se justificar com essa, a papo acaba.
Ah, mas não tem, morreu, acabou. Pois é. Não Aí, para um assim, minuto para poder raciocinar diante das coisas, sabe? aí não tem como argumentar. Né? Não tem como argumentar. O pessoal que pensa assim não tem a mínima condição de conversar com o pessoal desse jeito. As ideias já estão formadas, as ideias já estão alicerçadas, e não tem quem demova eles da ideia que eles têm. Fazer o quê? A gente só tem a lamentar esse tipo de comportamento. Mas quando eles saírem daqui e forem para o lado de lá, eles vão mudar de pensamento. Né? Ou talvez nem acreditem que estão lá. Aí é que pode complicar mais ainda. Muito bem. 197A. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o seu pai? O de seu pai? Resposta. Isso é muito frequente. Olha só. Não vejo vós mesmos tão amiudadas às vezes na terra. Está aqui. A gente estava falando um pouquinho antes a respeito. Ele está só confirmando. A maioria das vezes, grande maioria das vezes, o espírito de uma criança é mais adiantado que o espírito do pai. Algumas vezes acontece. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem que padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Teve muito pouco tempo para ficar aqui na Terra, a gente não pode julgar se ele é puro ou se não é puro, porque mesmo que a gente analisasse o comportamento de uma pessoa adulta, a gente também não poderia, assim, de cara, dizer que ele foi uma pessoa, um espírito evoluído ou não. Relativamente evoluído? Sim. Não evoluído? Sim. Mas puro, né? A pureza é um negócio bem mais além da E nossa... não dá, porque teria que analisar as encarnações anteriores, Isso, né? isso. E aí fica pior ainda de Não ter analisar. feito nada agora, mas fez antes. Isso, Justamente por ter feito algo antes, é que foi embora mais cedo, quando estava aqui. isso, exatamente isso. Justamente por isso. Né? Teve que passar por essa provação, de ficar só um pouquinho, para completar, pode até ter acontecido, completar uma vida que ele cortou, uma encarnação anterior, ou coisa parecida. 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui a provação ou expiação para os pais. Está aqui, ó. Acabei de comentar isso um pouquinho antes, e ele está respondendo aqui a questão seguinte. A questão seguinte, ele comenta a respeito. Né? Ele pode ter que estar completando uma vida que ele interrompeu numa anterior. 199. 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Resposta. Recomeça outra existência. Lógico, né? Comentários. Se uma única existência tivesse o homem e se, extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito, aliás, de metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforço da felicidade eterna, e com que direito se acharia isento das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a maldade é real, a igualdade, aliás, é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos,
como tem deles a responsabilidade. Bom, aí a gente sabe que Deus é extremamente justo e não poderia premiar uns e castigar outros simplesmente por, por querer, né? Como Deus é justo, ele aguarda o esforço de cada um e, por conta do esforço de cada um vai receber segundo o seu mérito, né? A cada um, disse Jesus, segundo as suas obras. Igual a parábola dos talentos, né? O cara recebe 3 talentos, 5 talentos, desenvolveu, deu 5, 10. O outro que recebeu 2, trabalhou aqueles talentos, recebeu mais 2. E o outro que enterrou, recebeu o castigo por não ter desenvolvido essa qualidade que foi recebida. Aliás, continuando o texto, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de todos os lados que se dão. A lei civil as absolve de seus crimes porque, diz ela, obrarem sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Donde a precoce perversidade, senão a inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Bom, eu grifei bem aqui em cima, né, a respeito da questão, o comentário, em que ele diz assim: não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Aí me lembrei de 2 filmes que eu assisti, 2 crianças, 2 filmes diferentes, logicamente. Um chamado O Anjo Mau, O Anjo Malvado, e a outro, Caso 39. No primeiro filme, a criança era do sexo masculino. E no segundo, Caso 39, do sexo feminino. Os 2 meninos, em filmes diferentes, eram o capeta em forma de gente. Ou seja, não dava para aquela idade, aqueles espíritos, aquelas crianças terem aprendido tanta maldade com aquela idade. Então, a explicação, como se vê aí, por conta do ensino da doutrina, é que estes espíritos são espíritos velhos e que em encarnações anteriores praticaram os piores desatinos e quando reencarnaram em uma vida nova, trouxeram de lá todos os instintos e todas as tendências malignas ou maléficas de encarnações anteriores. E eu acho... Esse caso 39, ele é baseado em fatos reais, né? É tipo não um lembro, documentário? eu não lembro se é baseado em casos reais. Mas a Eu vou menina procurar. é muito interessante. Mas a menina, eu vou te contar. Ora, e como ela era criança, ninguém desconfiava que ela era tão malmana. Ela assassinou uma porção de gente, fez um monte de maldade, etc, etc. E aí, como ela era criança, e linda, doce, ninguém poderia imaginar que daquele formato tão inocente, né, pudesse resultar numa pessoa tão agressiva e tão má.
Aí me lembrei da passagem de Jesus. Raça de víboras, vós somos, sois como os túmulos, todos bonitinhos por fora, né? Mas por dentro, cheio de imundícia. Então, o filme, me parece que tem no YouTube, Sandra, Caso Sim, 39. É um filmezinho vou muito olhar. interessante. É um filme meio violento, por conta das maldades que a criança faz, mas é o que dá para a gente refletir com relação a por que crianças tão pequenas nascem com essas tendências maléficas. É um estudo até para a nossa doutrina. Muito bem. Este assunto aqui é um assunto extremamente polêmico. Sexo nos espíritos. E terminou a leitura do resto da questão? Terminei. Terminou, Opa, né? Ah, deixa eu certo. ver. Terminei. Aqui, porque diz dela e obraram, leu, não leu? Li sim. Certo. Li. Bom, então vamos lá. Sexo nos espíritos. Questão 200. Tem sexo nos espíritos? Resposta. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Eu vou grifar isso aqui para a gente comentar a respeito disso. No caso, ele está falando aí sexo como o gênero, né? Hã? É, Sexo aí nesse ponto é gênero, masculino e feminino. sim, masculino e feminino. É. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na constância dos sentimentos. Bom, esse final da questão aqui, ele está dizendo uma coisa, que o sexo, como a gente entende, lá não acontece. O que ele quer dizer bem aqui embaixo? Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na constância do sentimento. Isso quer dizer que não existe relações sexuais, Sim, tá? Mas, ó, não como entendeis. Esse sexo, como a gente entende aqui, é o sexo com relação sexual. Porque, sim, por exemplo, tem gente que tem o gênero, mas não pratica. sim, Chico Xavier, Divaldo Franco, Francisco de Assis, etc. Né? Os grandes missionários. Mas isso não quer dizer que a constituição física deles não tenha. Aí, 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 ele está dizendo também que o sexo depende da organização. Emmanuel. Agora a gente pergunta. Bom, tira o corpo. Quando ele fala organização, é corpo. É corpo. Constituição física. Né? Bom, depende da organização. Ele está querendo dizer que sem a organização física não é possível. Mas peraí. Emmanuel disse certa vez que o perispírito é organização. Muito bem. Se perispírito é organização, lá no perispírito a gente vai encontrar o gênero. Tanto é que os espíritos se apresentam ou como homens ou como mulheres. Eu fiz uma palestra sobre isso lá, lembra-se? Lá no Isaac, sim. na Sandra, em que eu apresentei duas fotografias. Uma de um espírito masculino e outra de um espírito feminino. Olha, inclusive frisei. E daquele espírito feminino, toda vestida de branco, eu inclusive frisei, se ela se apresentasse sem roupa, apareceriam os seios e os órgãos genitais. Sim. Tem gente que quase me mata aqui achando que eu não estou ficando doido.
como se isso não fosse possível. Ninguém está falando em relações sexuais. A gente está falando da Constituição. Pode Sim. ter o gênero. Agora, praticar é outra história. Praticar ou não, outra história. Não estou entrando neste mérito. Aliás, eu nunca entrei, porque isso é um caso polêmico. Além do mais, a literatura espírita com relação a isso é muito pequena, é quase nada. Logo, nós estamos aqui no raciocínio, raciocinando. Os espíritos se apresentam como mulher, e quando eles se apresentam, a gente percebe o volume dos seios. Quando se apresentam, materializados. Sim. Ó, se tem seios, aquilo não pode ser ilusório. Aquilo não pode ser ilusório. Se tem seios, deve ter órgãos genitais. Isso seria lógico. Seria lógico. Então, eu falei isso aqui com relação... Eu estava falando, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos lá no Centro Espírita da Vila Conceição, e a gente, em grupo, antes da pandemia, a gente estava estudando essa parte. E eu falei isso lá, alguém do grupo achou um absurdo eu ter falado isso. Eu estou falando de lógica. A doutrina espírita é uma doutrina de lógica, de raciocínio, fé raciocinada. Então, eu estou apenas supondo. Mas tem outras coisas, inclusive, que eu já vi um expositor famoso falar, dizendo que o espírito tem órgãos genitais. E tem órgãos genitais agora. Ele não falou se pode aplicar. Agora, quer ver uma coisa? Existem planos espirituais em que se pratica sexo. Sim, isso que eu ia te dizer, que eu li livros a respeito disso, romances desse tipo. Tem livros espíritas que falam que em determinadas áreas umbralinas, inferiorizadas, mas é espiritual, lá se pratica o sexo. Como? Se pratica? Tem. Agora, nos outros planos mais evoluídos, não precisa. Não precisa. O importante é que a gente tenha consciência de que tem. De que tem. Muito bem. Agora, quanto mais evoluído, não vai usar, porque não precisa. Quanto menos evoluído, aí a coisa muda de figura. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta. De certo. São os mesmos os espíritos que animam homens e mulheres. Aqui está percebendo que a gente pode passar pelas duas experiências. Aliás, para que a gente evolua, a gente tem que passar por todas as experiências. Em todos os níveis, em todos os planos. Pode vir como homem, pode vir como mulher, e ficar variando de gênero uma encarnação ou outra. Ou então passar várias encarnações só em uma, aí na outra, passa várias encarnações na outra, aí fica nesse vai e vem. Porque tem que ter experiência em ambos os lados. Para não dizer que eu fui essencialmente masculino, ou então eu fui essencialmente feminino. Não existe isso. Até porque nós somos frutos de dois gametas, um masculino e um feminino. Então a gente não pode ser feminina em essência e masculino em essência. Não existe isso. Nós somos uma mistura dos dois. Né? Tem aquela música que o meu lado masculino, meu lado feminino não fere meu lado masculino. É essa história. Pois é. E assim, e vice-versa. O meu lado feminino não fere meu lado masculino.
quando a mulher diz o meu lado masculino não fere o meu lado feminino. Pronto. Muito bem, adiante. 202. Alguma pergunta, algum comentário também? Não, está claro essa parte. Então, vamos lá. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que há de passar. Bom, determinada prova tem que passar no corpo de mulher, determinadas provas tem que passar no corpo de homem. Então, ele escolhe de acordo com aquilo que ele vai passar na encarnação seguinte. Aí os companheiros do planejamento espiritual, aliás, reencarnatório, chamam ele para as catrapas. Vem cá, meu caboclo, senta aqui, vamos conversar. Oh, você fez isso, sua vida anterior foi assim, 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 assim. Você precisa acertar neste campo aqui, aqui, aqui. O que você acha? Você prefere isso aqui? Agora, aconselhando que você deve preferir isso aqui por conta da sua próxima aprovação, uma próxima missão que pode ser melhor neste corpo do que no outro, tal, 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 tal. Quando o camarada não tem condições de escolher, eles impõem. O camarada está tão imperfeito, tão doido, tão maluco, que não tem condições de raciocínio, de escolher aquilo que é melhor para ele. Então, é imposto. Então, você vai nascer nisso aqui, pronto, desse jeito e acabou. Porque você não tem condição de escolher. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, isso proporciona aprovações e deveres especiais. E, com isso, ensejo de ganharem experiência, É. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, está aí um dos objetivos de passar pelas duas. Né? Tem que conhecer o que os homens sabem e tem que conhecer o que as mulheres sabem. Passar pela mesma experiência de engravidar, passar por aqueles dias, mês, final do mês que vocês têm, tal, tal, tal. E aí, né? Depois muda de figura. É como se a experiência do espírito só fosse completa se passasse pelos dois. Passando pelos dois, né? Exatamente isso. Só é completa se passa pelos dois. Só chega à perfeição se passar pelas duas experiências. Não tem por onde escapar. É lei. É lei. Parentesco, filiação. Questão 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Resposta. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Muitas das vezes tem pai que é famosíssimo, tem filhos que são idiotas. E quantas vezes gênios da humanidade tiveram filhos que eram extremamente brutos, ignorantes, mal educados. Conta-se que Sócrates foi um filho que não era muito, né, muito criativo em termos do que foi o pai. E assim muitos outros. Isso quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Alguma pergunta, algum comentário mais? Não. Não? 204. Uma vez que tenho
que temos tido muitas experiências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Bom, isso aqui nos mostra com relação à afinidade que a gente tem com outras pessoas que não são da nossa família. Por exemplo, os nossos grupos de estudo é uma finalidade que nós temos que não tem nada a ver com parentesco corporal, mas, logicamente, tem a ver com parentesco de outras encarnações, ligações de outras encarnações. Né? E que, por isso, a gente programou para vir... Todas as pessoas que a gente conhece, a gente está conectada de alguma nesse sentido aí, não tá? Isso. Tá conectado. Todas as pessoas de todos os âmbitos, trabalho, amizades, colega curso, de serviço, as pessoas que do... Isso. Isso. Mesmo que a ligação seja positiva ou não, né? Isso. A afinidade pode ser... rede de conexão de espíritos. Isso. Essa afinidade pode ser tanto no sentido positivo quanto negativo. Uma pessoa que mata a outra nessa existência construiu um vínculo com esta pessoa. Na próxima encarnação, o vínculo eles vão se aproximar porque estão ligados. Afinidade negativa. E aí, dessa afinidade negativa, pode surgir outros problemas piores para atrapalhar mais ainda a vida deles, dos dois. Aliás, Sandra, tudo está interligado. Não é à toa que a gente nasceu na mesma cidade. Não é à toa que a gente nasceu no mesmo estado. Não é à toa que a gente nasceu no mesmo país. E não é à toa, logicamente, que nós nascemos no mesmo planeta. Isso tudo é afinidade. Só que as afinidades são mais ou menos estreitas. Quanto mais próximos de nós estamos, de outros elementos, essa ligação é mais estreita, logicamente. Por exemplo... porque não diz, por exemplo, tem amigos que você considera mais família do que a tua própria família. Isso. Tipo, mais irmão do que o teu irmão, por exemplo. Isso, exatamente. Exatamente. Mas tudo está interligado. Tudo está interligado. E esta interligação se chama afinidade. Se chama afinidade. (205) Há algumas pessoas da doutrina da reencarnação que a figura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Resposta: ela os distende, mas não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhas estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, olha só, para a gente ter afinidade de uma pessoa, não precisa que ela esteja próxima. Eu não entendi essa pergunta. Eu não entendi essa pergunta. Ela está dizendo que para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação faz com que esses laços familiares se distanciem. Ele está dizendo que não. Ah, sim. Sim. Certo? É tipo assim, como que eu encontro com a família X aqui, e aí o fato de eu reencarnar, não tem, eu já não me ligaria a esse pessoal dessa encarnação, é mais ou menos isso? Tipo assim, cada encarnação é um grupo diferente que eu vou ter que me encontrar. Mas isso não quer dizer que você Isso é a pergunta.
Isso, isso. Mas isso não quer dizer, a resposta, que não esteja ligado. Não precisa a gente ter afinidade com uma pessoa só porque ela esteja perto. A gente pode ter uma extrema afinidade com uma pessoa que pode estar lá no Japão, lá no Rio Sim. Grande do Sul. Não, a afinidade não tem distância. É como o amor, não tem distância. Então, essa teoria que algumas pessoas acham da doutrina espírita, da doutrina da reencarnação, não tem sentido. Não tem nenhum sentido. É o que ele está dizendo aqui. Entendeu agora, né? Melhorou? Entendi. Já ficou claro. Então, vamos lá. 205A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou haja vivido em condições muito diversas. Resposta: é exato. Mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais generam nos seus antepassados. A história de misturar as raças, o sangue. Né? Que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou a lei das naturezas. Ou seja, o camarada até com orgulho, querendo, né, ferir o orgulho para não diminuir a raça, a classe social. Ele não pode, ele vai dizer assim, não, eu não fui filho de um indígena, ou então de um africano, ou então, né, ele quer ser filho Do rei. de um fidalgo, mesmo que ele tenha sido um perverso. O que importa é a classe social. Muito bem. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem que os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição conservam aos que eles estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, não tem nada a ver. Os antepassados, importantes ou não, em termos sociais, porque, na verdade, o que importa não é a classe social ser grande, ser elevada, assim não é. Importante é a atitude do espírito, a elevação do espírito. Isso é que realmente importa para todos nós. E não é ficar orgulhoso por ter sido descendente de reis, de rainhas, de fidalgos. Isso não importa. Isso é apenas para cá, para o orgulho dos, das pessoas que estão, né, muito ligadas a essas coisas. Bom, faltam 3 minutinhos para as 3, a gente começou mais ou menos essa hora. Vamos parar por aqui, Certo. para que a gente fique na próxima reunião, um capítulo logo, iniciar um capítulo, não ficar pelo meio dele. Parecenças físicas e morais. Então, muito bem.
Questão 207. Vou marcar aqui também a questão 207. Deixa eu ver aqui. Sandra, dá para fazer a precezinha de encerramento para nós? Sim. Então, vamos lá. Já estou de olhos fechados. Senhor Jesus, obrigada por mais essa oportunidade que me deste na tarde de hoje, estudar essa doutrina tão maravilhosa que nos expressa, que nos guia uma evolução espiritual. Agradecemos a presença dos amigos que aqui estiveram nos meus trabalhos, que as energias boas presentes nesse ambiente se estendam durante toda a semana, que a gente vá, sobretudo por muitos amigos que não puderam estar presentes na reunião hoje. Que as energias salutares também possam chegar à nossa irmã Ana, que ainda sofre a dor da saudade. Pelo afastamento momentâneo, que ela possa superar e que ela possa entender que foi só um afastamento temporário. E somente os laços do amor permanecem para sempre. Dessa forma, agradecemos novamente a oportunidade. Vamos por encerrar o estudo do livro dos Espíritos da tarde de hoje, guardando uma próxima oportunidade, continuidade desse estudo. Assim seja. Assim seja. Sandrinha, até amanhã. Até amanhã, 7h30, estamos lá. Firme e forte. 7h30. Bom resto de final de semana. Um cheiro na nossa mamãe. Tchau. A ti também. Tchau, Tchauzinho. beijo. Tchau, tchau. Graças a Deus, hoje a internet deixou o nosso estudo todo. Eu estou muito alegre. Também porque na reunião passada foi um sufoco. E era celular, o celular já estava aqui, ó, para qualquer coisa já acionar. No ponto, tá não, certo. mas pode. Não tem irmãozinho que queira atrapalhar, mas caiu, eu ligo de novo, caiu, eu ligo de novo. Tá certo. Okay. Um Tchau, beijo, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.